e estamos aqui juntas, duas e Deus, né? Querendo falar um pouquinho mais sobre a nossa caminhada, contar um pouquinho para vocês sobre a nossa intimidade, sobre os nossos testemunhos, sobre a nossa vivência, né, no nosso dia a dia, né? E também edificar também um pouquinho a vida de vocês, né? Então, meu nome é Cristiana, né? Então eu vim aqui juntamente com a minha... Eu sou a Gisele. Quando esse propósito nasceu no nosso coração, a gente já falou, vamos falar sobre 40 mais. Nós duas somos 40 mais e a gente acredita que a gente está na melhor fase da nossa vida, espiritualmente falando, porque agora a gente já não se preocupa mais com só agradar ao próximo, mas principalmente agradar a Deus, que eu acho que é daí que nasceu esse propósito, né, Cris, no nosso coração. É porque quando a gente era mais novinha, a nossa amizade se dura aí já algumas décadas, umas 2 décadas, quer dizer, 20 décadas. 2 décadas, né? Então, a gente, quando começamos ali, a gente pensava em outras coisas, tinha outras responsabilidades, Sim. Tinha outros sonhos, né? Então acho que hoje a gente está no melhor momento porque a gente vê tudo aquilo se concretizar, tudo aquilo, sabe? A gente crescer na fé, né? Porque tudo foi um caminhar, não foi nada assim. Não foi nada de mão beijada, né? E é legal que a gente foi vendo a nossa evolução dessa caminhada, né? Então esse podcast aí não nasceu também de um dia pro outro, eu acho que tudo foi... Foi muita oração, foi muito propósito, foi muita direção de Deus. E nada na vida cristã é de mão beijada, né? Eu acredito muito que Deus tem o derramar, mas muitas das vezes em doses homeopáticas. Demora um pouquinho mais, mas nada que a gente também não aprenda com a espera, Com certeza. né? Porque eu acho que o esperar em Deus é isso, é todos os dias a gente se manter firme, a gente se consagrar um pouquinho, a gente procurar se aproximar mais dele. Aprender a isso, né? Porque hoje em dia tudo é agora, é no imediatismo, né? A gente acha que estando na presença de Deus as bênçãos têm que vir logo, né? Ser rápido. Rápido, não é isso, né? E a gente sabe que é tudo um trabalhar, a gente precisa estar preparados, tanto psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente. Eu acho que tudo é um preparar de Deus. Porque muitas das vezes, é que nem fala que é ditado, você daria um carro para o seu filho de 3 anos, uma Porsche? Não. Você não daria. Por quê? Porque ele não tem idade para dirigir. Ele não tem nem maturidade para fazer aquilo, né? E Deus é a mesma forma, né? Ele vai te abençoar no momento certo ali que tem para nossas vidas, né? Então eu acho que esse propósito do podcast nasceu este ano, né? Assim, foi muita busca ao Senhor, acho que aumentou mais nesse propósito da igreja, né? Que a gente tem buscado aí ao Senhor e tem tocado aí no nosso coração, incomodado um pouquinho para estar falando um pouquinho dessa nossa nova jornada, dos nossos 40 anos, né? É verdade. A beleza já não é mais a mesma, as costas já doem. E a gente já começa a ver que muitas das vezes o que era prioridade pra gente lá no passado, hoje em dia já não é mais. Acho que hoje em dia o nosso prazer realmente é se render aos pés do Senhor, poder realmente ouvir uma outra. Esse ano eu comecei a fazer um curso de aconselhamento e até Deus me questionou que muitas das vezes a gente gosta de falar, mas em que momento a gente gosta de ouvir? E então esse momento que a gente tem criado, que a gente tem falado, eu acho que realmente é isso, é a gente poder, de uma certa forma, passar para vocês isso, que é a ansiedade momentânea, que tudo é momentâneo, o deserto é momentâneo. E a gente precisa muitas das vezes aprender, passar com amor, deixar o seu legado. Se eu estou aqui hoje é por conta de um legado. Graças a Deus, um grande legado espiritual que eu tive. Lindo, né, Jesus? Obrigado. E Deus é maravilhoso e acredito que Ele sim é a nossa maior herança, Ele sim é a nossa maior esperança. E a gente começa a ver os filhos crescendo e a gente começa a ver muitas promessas, muitas respostas de oração hoje em dia, né, Cris?
Com certeza. E aí quando a gente olha para essas promessas se cumprindo, os filhos crescendo, a gente fala, meu Deus, o que eu tenho feito com o meu tempo? Como eu posso mais agregar isso? Como mais eu posso lhe ser útil, mais lhe servir? É verdade, porque a mulher sábia, ela edifica o nosso lar, né? Então a gente precisa ter o tempo certo de cuidar da nossa casa, dos nossos filhos, né? E hoje eu acho que a gente tem essa maturidade de poder administrar melhor aí esse tempo, sabe? Que isso é importante também, porque muitas das vezes a gente acaba focando quando a gente está no começo da nossa carreira, então a gente foca muito só naquilo, na graduação, de correr atrás do trabalho, né? E a gente esquece muitas das vezes de buscar ao Senhor. É um outro momento, É um outro né? momento, É uma né? outra fase. É uma fase diferente, né? Então hoje a gente pode ver que a gente está muito mais tendo um pouco mais de sabedoria para poder administrar esse Sim. tempo, né? De cuidar dos nossos pequenos, que pra gente já é grandes, né? Mas eles vão ser nossos eternos pequenos, né? Verdade. Mas a gente tá ali, então a gente consegue ter um pouquinho mais dessa administração. Essa flexibilidade, né? Sim. Esse momento da gente poder, às vezes, sair, tomar um café. Cuidar. Porque isso também é muito importante. Cuidar um pouquinho mais do nosso ministério, né? Exatamente. Que a gente precisa também deixar, assim como juntamente com os nossos esposos, a gente tem um legado ali na nossa família, pra gente deixar na nossa família, mas a gente, cada um também tem o seu ministério individual, não é o ministério ali como um conjunto, a gente tem esse ministério, mas tem o ministério individual de cada um, né? Então hoje eu acho que a gente consegue administrar bem melhor, né? Quando esse podcast nasceu no nosso coração, a gente falou, poxa, mas e agora? A gente tem vergonha, muitas das vezes a gente não tem tempo, mas eu acho que priorizar as coisas de Deus, eu acho que isso pra gente é o mais importante. É verdade. Porque, na verdade, a gente só devolve tudo que Ele já nos deu. E se hoje a gente está onde a gente está, se a gente já tem tantos testemunhos, se a gente já tem tantas vitórias mesmo, né? Podemos dizer assim, tantas coisas que a gente já passou, é porque Ele nos permitiu estar até aqui. Eu falo com o Senhor que eu sou administradora apenas do que Ele tem nos dado, né? Porque o que eu sou hoje, que eu tenho, é tudo dele, né? É tudo pra então eu Ele. só estou administrando as coisas dele, né? Então que o Senhor fala, Senhor, só me dê sabedoria para me poder administrar tudo que está aqui, que o Senhor me deu, né? Porque tudo é dele, né, gente? Então, tudo é dele pra Ele. Pra Ele. Então, eu acho que quando a gente começou a falar sobre um pouquinho de podcast, veio o medo, a insegurança, a timidez, porque tem pessoas que não conhecem a gente, tem outras que sabem, né? Então, sabe que a gente já gosta um pouquinho mais de falar, mas ainda tem uma timidez, assim, um pouquinho falar em público, né? Eu tô um pouquinho mais tímida também, mas eu acho que essa timidez ela tem que ser vencida, né? Quando a gente tem que estar falando sobre a palavra de Deus, essa timidez ela se torna tão pequena, né? Eu falo que ela se torna pequena pelo amor que o Senhor tem pelas nossas vidas, por tudo que Ele fez, Ele se torna tão pequeno, tão insignificante. E é isso que faz a gente cada dia mais a perder o medo, a poder confiar, né? E deixar que o Espírito Santo venha nos conduzir, né? Vocês viram que linda aquela é? Ela respira. A gente é bem diferente uma da outra, mas a gente acaba se completando. Né? E isso que é o bacana. Então, quando vocês estiverem orando, vocês forem orarem também pelas filhas de vocês, peçam para Deus colocar alguém especial, alguém que ajude nessa caminhada. A gente que é mãe, eu acredito que tanto eu quanto a Cris, a gente já ora por isso, para Deus preparar, porque é muito difícil uma caminhada sozinha e a gente precisa de alguém para estar lado a lado. E a gente não pode ser sempre o melhor do nosso grupo, a gente não pode só se inspirar no outro, a gente também tem que ser espelho. Eu acho que é isso que é a temperança, né? Eu acho que muitas das vezes quando Deus fala sobre temperança é isso. E eu acredito que a gente está vivendo no melhor tempo justamente por tudo isso que a gente já explanou aqui, que é o tempo que o Senhor nos preparou agora. E é o tempo que realmente a gente está à disposição para Ele fazer o que Ele quer. É verdade. E é importante a gente
perceber que podemos sim, nessa caminhada, ter amigos cristãos, né? Porque muita das pessoas acham que não pode ter uma amizade sadia, né? Então isso daí vai contra muitas pessoas que acham que isso não tem como ter essa amizade. Muito pelo contrário, mostra que as amizades boas, elas vão nos acrescentar, elas vão nos ajudar, entendeu? Então, vão nos acolher nos momentos, vão nos ouvir muitas das vezes, né? Claro que primeiramente a gente se ajoelha, se dobra ali ao Senhor, mas às vezes a gente quer ali um ouvido, pelo menos para desabafar um pouquinho na nossa vida. E que nem a Gi, ela é o meu que é o contrário de mim, né? Enquanto ela é muito mais a razão, eu sou mais a sentimental. Então muitas das vezes ela mostra o lado dela, a visão dela, fala, não, Cris, é desse jeito, olha desse jeito, que muitas das vezes eu não consigo enxergar, mas ela, por ela ter outra jornada, ter outro testemunho, ter outro caminhar, que acaba complementando. Isso vai nos auxiliando, vai nos ajudando a compreender mais, né? A nos firmar muito mais na presença do Senhor, né? É verdade. É a troca, né? A troca de todos os dias, são as experiências. A gente também já apanha um bocadinho, né, Cris? A gente já teve algumas decepções, mas eu acredito que tudo isso forma o nosso caráter. E quando muitas das vezes a gente está dentro de uma prova, assim, a gente não vê saída. Mas quantas orações respondidas a gente já teve, quantas situações a gente jurava que jamais ia passar e hoje a gente olha como um lindo testemunho. Eu acho que a fé faz isso, né? E a verdadeira fé move montanhas. E hoje olhar para esses quase 20 anos, a gente olha e vê quanto Deus foi bom, né, Cris? O quanto Ele nos forjou, o quanto Ele nos separou, o quanto Ele cuidou. E Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Propósitos, verdade. E é aí que nasceu esse propósito tão bonito, né? De estar falando um pouquinho aí, né? Verdade. Porque eu acho que isso é o mais interessante, né? É verdade. Porque a nossa história foi uniu, separou e uniu, né? Eu acho que tivemos tempos em que a gente tinha que estar juntos, teve para crescer de uma forma de um lado, outro de outro lado, e hoje a gente está novamente essa troca também de experiência, né? E a gente olha assim e fala assim, meu Deus, como o tempo muda, como as estações mudam, mas isso também é muito importante, a gente ter a nossa caminhada individual com Deus, a gente ter os nossos momentos, os nossos secretos, a gente poder acender a nossa luz ao secreto. Eu acho que isso que é o mais bonito, né? Porque além da amizade física, a gente também ter a amizade com o próprio Espírito Santo, que é o dono de tudo, que é o grande sentido de estarmos aqui. Verdade. E você que aí tem tido uma amizade cristã, ou você se decepcionou com alguma amizade, né? Porque hoje em dia a amizade, ela às vezes não correta, elas podem nos decepcionar, né? E isso acaba ferindo, às vezes querendo afastar de Deus, né? Muitas pessoas aí nessa caminhada com o Senhor acabam se magoando, se ferindo por causa dessas amizades, que eu não falo que são amizades, né? Sim. Porque eu acho que a amizade, ela vai muito mais além, né? A gente se alegra, a gente chora junto, a gente compartilha, né? A gente corrige, né? Não fica ali só passando a mão na cabeça quando tem que falar, a gente tem que falar, né? Então eu acho que isso é importante, né? E essas experiências, acho que todo mundo já passou, né? Já. E muitas das vezes a gente muda o foco, né? A pessoa decepciona a gente e a gente joga a culpa em Deus. E Deus, na verdade, não tem nada a ver, porque somos seres humanos, somos imperfeitos, somos criados de formas diferentes, temos experiências, temos legados diferentes, e a gente não culpa a pessoa, a gente culpa o próprio Deus. Mas muitas das vezes a gente esquece de fazer uma oração que faz todo sentido. Deus, se for da tua vontade, permaneça, se não for, tira do meu caminho. Mas muitas das vezes a gente não quer entregar o nosso Isaac.
Mas isso daí é interessante, o entregar também, né, Gi? Entregar. Aprender a entregar eu acho que é difícil, a confiar, né? Sim. Eu falo que quando a gente está nessa caminhada também, essa parte de entregar as nossas ansiedades, quando a palavra diz para nós lançarmos todas as nossas ansiedades, quanto é difícil isso, né, verdade. Gi? Não é fácil. Ler ali a palavra, a gente fala, entreguei. Mas muitas das vezes fala, e aí, não aconteceu nada. Jesus, pelo amor de Deus, ó, tá dando uma... Já preciso, né? Passou da hora. Já passou da hora. Então, você entregou realmente? Entendeu? Então eu falo que é muito trabalhar ali, é muita busca, é muita renúncia, entendeu? Muitas das vezes as aflições nos atingem, as preocupações elas vêm sobre as nossas vidas. Então nos momentos de aflições a gente está ali entregando, mas muitas das vezes já está pensando em outras coisas, né? A cabeça não para, né? A cabeça fica a mil, né? E muitas das vezes, até mesmo em orações, quando começa a vir a borbulhar minha cabeça assim, eu falo, não, Senhor, eu entreguei a Ti, então eu quero estar no momento somente contigo, né? E isso não é de um dia para noite, né? É muito mesmo do buscar, do jejuar, de ler a palavra, né? Então isso daí eu acho que é o essencial também, né, gente? É o entregar, né? Muitas das vezes a gente se ajoelha e a gente acha que vai ser instantâneo, né? E é uma entrega todos os dias mesmo. É algo que minha mãe dizia pra mim assim, só levante de uma oração quando você sentir que realmente Deus falou contigo. E é sobre isso. Que muitas das vezes a gente já levanta e já está com pressa, né? Mas Deus falou com você, você teve resposta, você sentiu no seu íntimo que Deus respondeu aquela tua oração? Ou foi só você que falou? Porque uma amizade é isso, é você poder falar e você também tem que ouvir, muitas das vezes ouvir, né? E ontem até a gente estava comentando sobre isso, que muitas das vezes a gente fala demais, mas quando a gente para ouvir, a gente precisa ouvir, né, Cris? Precisa. E tá com os ouvidos sensíveis, né, Gi? Exatamente. Não aconselhar no momento da raiva. Eu acredito que as lembranças, elas são gavetas, que cada vez que a gente abre uma lembrança, dependendo do nosso estado de espírito, a gente pode modificar aquela lembrança. Então, assim, também é um conselho. Não é porque as minhas experiências não foram legais que não seja um momento que Deus esteja fazendo por ela, né? Então, assim, muitas das vezes, quando a gente tá ouvindo alguém, a gente tem que parar, deixar o eu de lado, falar, Espírito Santo, nos ajuda aqui, nos dá direção, nos dá um bom conselho, né? Porque a gente precisa, muitas das vezes, deixar as emoções de lado. Porque assim a gente se fortalece. Fortalece umas às outras, né? É verdade. Esse caminhar eu acho que tá sendo tão bonito, né? É verdade. E a gente quer passar cada dia aí pra vocês essa experiência, essa jornada de nós duas, né? Eu acho que isso vem pra nos unir cada vez mais, né? Porque eu acho que essa troca de experiência, eu acho que faz com que a gente cresça mais e mais, né? Nessa caminhada. Porque cada um tem a sua experiência com o Senhor, cada um tem a sua história, tem a sua ferida, né? Então isso faz com que se fortaleça cada dia mais essa caminhada, essa jornada. E uma pessoa que não está curada, ela fere, né? Fere. Então que a gente possa se curar cada dia mais, que se você estiver passando um momento também delicado, que você também permita-se ser curado, né? Eu acho que isso é o primordial e é isso que o Senhor quer fazer conosco, né? Pessoas curadas curam. Curam, verdade. Porque às vezes muitas das vezes a gente não vê que nós estamos ali ferindo as outras pessoas. Exatamente. Estamos sendo já ásperas, no automático, calma que acho que ainda naquela parte de a gente foi tão machucada, tão ferida, que a gente acaba já alfinetando todo mundo com palavras, com atitudes, né? Então isso acaba mostrando realmente, não quem ela é, mas as feridas que, como você disse, são guardadas aí nas gavetas. Então, e isso muitas das vezes as pessoas não querem enfrentar, elas querem esquecer. Tentar esquecer é mais fácil do que você tentar resolver essas feridas, né? E todas as nossas feridas, elas precisam ser
curadas, elas precisam ser ali passadas no processo de cura. E esse processo de cura, muitas das vezes ela dói, ela machuca, ela sangra. Então, quando a gente faz um machucado, muitas das vezes sai aquela casquinha, volta a sangrar um pouquinho, dói. Mas isso você vê que quando ela vai, cicatriza, depois ela não vai trazer mais problema. Ela fica marca muitas das vezes, mas ela já não dói mais. Mas essas marcas mostram a nossa experiência, o nosso amadurecimento, né? Que eu acho que isso que nos torna tão especial e individual, né? Porque cada um vai ter o seu momento único, né? Somos únicos, né? Eu acho lindo quando para pra pensar que cada um tem a sua digital, que Deus fez. A gente é da área da saúde, né? Dentista. E aí a gente, quando aprende, né, a anatomia de um dente, a gente descobre que nenhuma fissura de um dente é exatamente igual a outra. Então, Deus nos fez único. E pelo fato dele nos ter feito único, ele também quer nos ver em unidade. Ele quer a gente se aproximando cada vez mais. Ele quer nós nos rendendo aos pés dele. Porque é bonita essa caminhada quando a gente fala o individual, mas também a caminhada juntos, que juntos somos o corpo de Cristo, né? E isso é bonito, né? Sim. Porque você chega lá sozinho, lá, e vai falar o restante. Né? Aí você fala, que restante? Eu vim sozinho. Não, e não é isso que o Senhor quer, né? Ele quer que a gente venha e traga esse legado, que se ajude um outro, né? Sim. Então é isso que a gente quer, esse propósito, acho que maior, né? De estamos falando um pouquinho mais. Sim. É crescer, né? Crescer na presença de Deus. Outrora éramos recém-nascidos, hoje já somos mulheres na presença de Deus. Então a gente não pode buscar da mesma forma, da mesma intensidade, né? Eu acredito que as coisas vão mudando e isso também vão mudando as nossas experiências. E quanto mais fé nós temos, mais experiências novas nós vivemos. Isso eu acho que é o mais lindo, o mais incrível, que Deus não nos limita. Deus não limita sonhos, a gente sim se limita, né, Cris? Sim, a gente se põe barreiras, né? Que pro Senhor não tem nenhuma barreira, né? A gente que fica, não vou conseguir. A gente se automatizou, né? É nós mesmos. Eu não vou conseguir, eu sou assim, eu sou assado. Eu nasci assim. Eu não vou endireitar nunca. E não é isso, né? O Senhor, ele tem esse poder. Até mesmo, eu falo sempre isso, né? O conhecer, o Senhor, ele dá para todos. Mas a sabedoria, o discernimento, sabe? Vem só do Senhor, vem pelo Espírito Santo, entendeu? Então é só dele, né? Então, ali a gente percebe que ele capacita. Ele capacita qualquer um. Então, não se ache que você é inferior, que você é a menor de todas, não. Sim. Mas você é especial, você é única ali naquele jardim, né? É verdade. É o florescer, né? Há tempo para todas as coisas, há tempo para colher, há tempo para plantar, ao contrário, plantar e colher. E há tempo de florescer, né? E eu acho que as nossas experiências nos permitem florescer. Então, se muitas das vezes você está triste, se você não está num momento bom, é o que eu sempre falo para a Cris, conta o seu testemunho para você, perde às vezes 5 minutos e lembra tudo que o Senhor já fez. É tão bom a gente lembrar e o Senhor gosta que a gente lembre. É como um pai, né? Quando o pai faz algo por um filho, ele gosta quando o filho é grato. É verdade. A gente precisa aprender a cada dia. Ter gratidão, né, de dar graças em tudo, né? Sim. Porque muitas das vezes a gente só quer pedir, mas esquece do que tudo que o Senhor já fez pelas nossas vidas e faz nos mínimos detalhes, né, Gi? Muitas das vezes que nem a Gi tem me ensinado de agradecer ali até o nosso respirar, os nossos dentes, né? Então, como ela já é mais detalhista, né, nas orações, eu falei, é verdade, muitas das vezes eu nunca parei para pensar nisso, né? Eu sempre falo pro Senhor, Senhor, que o Senhor venha, visita aqui, desde a cabeça até a ponta dos pés, né? Então era mais generalista. A gente, não, você tem que orar, ser mais específica, né? E a gente precisa realmente ver, né? E até eu vi um testemunho de um senhor que ele na pandemia, ele
ficou com Covid e ele recebeu a conta do hospital, porque ele ficou 7 dias internado. E as pessoas sem entender o porquê que ele estava agradecendo uma conta absurda do hospital. Ele falou assim, porque durante 63 anos eu respirei de graça e hoje eu tenho como pagar e eu tive que pagar, mas em 63 anos eu respirei de graça. Que lindo. E muitas das vezes nós nem olhamos para isso, agradecer o ar que respiramos, É verdade. né? Então tem pessoas que não têm essa possibilidade, às vezes está ali amarrado em uma máquina, não consegue. Então a gente precisa realmente ser grato em tudo, né? Ver a grandeza e o cuidado de Deus, né? Sim. Então... Eu tive uma experiência um tempo atrás em relação a isso. Eu levantei de manhã e tinha aquele monte de louça pra lavar. Eu falei, ai Deus, de novo esse monte de louça. Aí Deus falou pra mim, você tem louça porque você teve comida. E aí ali eu comecei a juntar ali, né, terminei de limpar a casa, falei, não reclamo mais. Aí eu falei, meu Deus, quanto lixo que eu ia pôr pra fora. Aí Deus falou assim, até o lixo da nossa casa a gente tem que agradecer, porque se tem lixo, teve o que comer. Gente, isso foi tipo uma virada de chave muito grande pra mim, porque realmente são coisas que a gente não agradece. Não agradece. Porque quem não tem lixo não teve mantimento, então até o lixo, as embalagens que saem de casa é provisão de Deus. É lindo. Isso que a gente fala, que a gente precisa ver Deus nos mínimos detalhes. E como a gente é injusta, né, com Deus, né? Muitas das vezes a gente já acorda, nem fala bom dia pro Senhor, né? Imagina, a gente já levanta, vai fazer os nossos afazeres, vai ficar às vezes na internet, vai se preocupar com outras coisas, né? E hoje eu tenho aprendido muito mais que as nossas primícias têm que ser pro Senhor, né? Eu já chego já ao contrário agora. Eu já falo, bom dia, Jesus, estou aqui novamente na tua presença. Eu te louvo, te agradeço por eu poder abrir os meus olhos e contemplar, né? Mais um dia, né? Que o Senhor tem permitido, né? A gente acordar, poder acordar, né? Porque muitas pessoas que dormiram ontem já não acordaram hoje, né? É verdade. E dá glória, né? Porque é um dia a mais, é um presente de Deus, né? Por isso que se chama presente, né? Isso não é um jargão, isso é verdade. É um presente todos os dias a gente estar na presença do Senhor. E quando a gente está acompanhado, isso ainda é mais lindo. Então, assim, pelo fato da gente viver em família, a gente tem que agradecer. Pelo fato da gente ter as nossas contas para pagar, a gente tem que agradecer. Porque se estamos fazendo conta, o Senhor tem nos honrado. Agradecer em tudo, agradecer a saúde, agradecer as férias. Até mesmo as tribulações, porque eu acho que mesmo as dificuldades nos fortalece, nos molda, entendeu? Faz com que nós venhamos ver cada dia mais que somos tão pequenos e precisamos mais do Senhor, né? E a gente vai o quê? Aprendendo, a se tornando um vaso cada dia mais valoroso, né? Na presença de Deus, né? Crescendo em amor, né? Crescendo porque se a gente for continuar da mesma forma, a gente não tem o nosso crescimento espiritual. E quando a gente está na caminhada do Senhor, a gente precisa desse crescimento espiritual. A gente não pode ficar estagnado onde a gente está. Então, a gente quer convidar vocês, né, a todas, né, mulheres que se sentirem vontade de estarem aqui acompanhando essa jornada, esse crescimento que eu acho que é muito importante, né, dessa caminhada que juntas aí estão falando um pouquinho para vocês, né? Isso aí. E aí a gente espera vocês, né, a gente vai fazer aí toda semana aí um podcast, trazendo até temas diferentes, podemos trazer pessoas, né, também, para estar falando um pouquinho mais, né, terem outras experiências, né, então a gente quer convidar todas vocês aí a seguirem, a compartilharem o nosso canal, né, Gi? Verdade. Espero que a gente tenha edificado um pouquinho, espero que possamos transmitir um pouquinho do que a gente tem. Sabemos que tudo que o Deus já fez com a gente até aqui são promessas que foram cumpridas ao longo do tempo, né, Cris? Com certeza, foi tudo promessas e eu creio que o Senhor tem promessas também lá na frente para as nossas vidas, né? Para todas nós, né? Eu acho que
esse daí vai ser o nosso legado de deixar aí uma sementinha aí para todo mundo. Uma sementinha a cada dia. Chegando e alcançando. Não precisamos de muitas sementes, né? Deus também trabalha com poucas sementes, né? Isso que é o lindo. E quanto mais a gente dá semente, mais semente Ele nos entrega. Com certeza. Porque Deus é abundante, né? Quando a gente para pensar em uma melancia, quantas sementes há numa melancia? Ele só precisou de uma para ser plantada. É verdade. Deus abençoe, Sonho a todos gente. vocês e até